Que nem tem um exemplo que dá para entender bem o assunto de reencarnações, tinha uma vez um homem, um senhor, o patrão dele chamou ele, vamos chamar ele de Yankale. Yankale é o Jacozinho, patrão do Jacozinho, chamou o Jacozinho e falou: Jacó, eu tenho um trabalho, uma missão para você. Eu vou te dar dinheiro, vou te dar alimentos, vou te dar tudo que você precisa, transporte, tudo que você precisa para cumprir essa missão. Qual é a missão? Você vai ter que viajar para uma cidade longe daqui. Essa cidade, uma cidade muito pobre, tem muitas pessoas necessitadas, precisam de dinheiro, comida, precisam de educação, precisam de um pouquinho de amor, pessoas que vão apoiar elas, vão amar elas, vão dar carinho para elas. Precisam um pouquinho de ajuda, realmente, para elas poderem se desenvolver, começar a criar a vida delas. E precisa um pouquinho também de santidade, divinidade, espiritualidade. Então, eu vou te dar tudo o que você precisa. Você vai para essa cidade, você vai ficar lá durante 5 anos. Esses 5 anos você tem aqui, dá uma folha com várias e várias tarefas que ele tem que fazer, que ele tem que cumprir. Depois dos 5 anos você volta para cá. Se sobrar dinheiro, alguma coisa, você me devolve. E aí eu vou te pagar sua recompensa real. E você vai poder voltar para sua família. Jacó viu isso na pessoa bondosa, ele queria ajudar os outros, ele falou: ok, ótimo. E assim foi. Recebeu o dinheiro, recebeu tudo que ele precisava, e ele foi para essa cidade longe. Chegou na cidade, ele viu a cidade, imagina, estava acabada aquela cidade, a cidade pobre, super humilde, pobre. E ele começou a ver, começou a notar tudo que tinha que ser consertado naquela cidade. Ele começou a usar o dinheiro que ele tinha, os contatos que ele tinha, tudo que ele podia fazer, e consertou isso, consertou aquilo, e realmente começou a dar educação, fez escolas, começou a trazer alimento, como chama isso? Um pouquinho de... A cidade começou a funcionar, começou a crescer, e ele fez o trabalho dele do melhor jeito possível. Realmente aquela cidade, você olhava para aquela cidade, aquele lugar, e você via um lugar totalmente diferente. Nem parecia que era o mesmo lugar de antes. E com o tempo que ia passando os anos, Jacó ficava feliz, que ele conseguia ver com os próprios olhos dele como que ele ajudou aquela cidade a crescer. Mas ao mesmo tempo ele estava com muita saudade da família dele. Então ele não esperava ver o dia quando ia chegar o dia que ele ia poder voltar para a família dele e ver a família dele. E chegaram para o patrão dele e falaram: olha, fiz toda a minha missão, tudo que eu tinha que fazer. E assim foi. Passaram os 5 anos. Chegou o grande dia dele voltar para a família dele, mas antes ele tinha que passar lá onde estava o patrão dele para mostrar o resultado. Tudo que ele fez, como melhorou, como está a cidade. E assim, com o tempo, assim foi. Ele pegou as coisas que ele tinha, fez as malas dele e ele voltou para a cidade dele. Primeiro ele vai para o patrão dele e ele, com um sorriso feliz, para dar boas notícias para o patrão dele. Assim também o patrão dele vê ele com um sorrisão, um grande sorriso. E eles começam a falar: olha, a cidade agora está assim, a cidade antes estava desse jeito, agora a cidade está desse jeito. Começa a explicar tudo o que ele fez, como a cidade cresceu, como é uma outra cidade. E de cada vez que ele ia explicando, o patrão dele ficava tão feliz. Até que ele terminou de contar tudo. E aí o patrão começou a fazer várias perguntas. Ótimo. Mas o patrão começa a falar: mas eu estou vendo aqui que eu te dei tanto de dinheiro, mas estou vendo que uma parte do dinheiro aqui não foi só para a cidade. Não era só para as coisas que a cidade precisava. Foi um pouquinho para você. Ou mais ainda, o próprio Jacó começa a pensar, começa a ver que teve horas que ele estava muito cansado. Em vez dele ir lá e fazer o que ele tinha que fazer, ele acabou descansando, acabou dormindo. Ele começa a ver que com tudo que ele fez, muito, e cresceu muito aquela cidade, ele vê que tinha coisas que ele podia fazer e ele não fez. Coisas que ele podia fazer melhor e não foi feito. E aí, mesmo que Jacó, por um lado, ele está super feliz, que ele vê o grande crescimento daquela cidade,
Ao mesmo tempo, ele fica preso naquele sentimento, poxa, eu podia ter feito mais. Faltou isso, que eu não fiz. Ele sente aquela vontade, por um lado, de voltar para a cidade. E ir lá naquela cidade e terminar a missão dele 100%. Ao mesmo tempo, ele quer ver a família dele, que ele está esperando 5 anos. Então ele fica nesse sentimento muito... Por um lado, ele quer voltar para a família. Por outro lado, ele vê que faltou coisas para ser feita. Mesmo que ele fez o melhor que ele podia. Mas acabou o período dele, ele dá tudo para o patrão e ele vai para a casa dele. Vê a família, com toda a felicidade que ele está, que ele viu a família dele, que ele voltou para a família dele que estava com tantas saudades, a casa dele, esposa dele, os filhos, mas ainda ficava dentro dele um sentimento tipo, eu perdi alguma coisa, faltou alguma coisa. E isso atormentava ele, quer dizer, ele ficava, poxa, eu fiz tanta coisa boa, mas faltou isso, eu podia ter feito isso melhor, faltou aquilo. Mesmo que no resultado todo, ele fez o melhor que ele podia. Até que o patrão dele fala para ele o seguinte, fala, olha, você fez sua missão, faltou coisas, sim, eu estou mandando agora outra pessoa para fazer isso, e ele vai terminar a sua missão. Assim, Jacó fica um pouco mais tranquilo, e assim passa um tempo, passam alguns anos, o patrão do Jacó chama Jacó e fala, olha, eu mandei fulano de tal para lá, ele conseguiu terminar, ele conseguiu fazer aquilo e aquilo, que você não conseguiu fazer, ele fez e terminou. Agora está 100%. Na hora que Jacó escuta isso, acabou. Aí sim ele tem a maior felicidade. Assim ele pode aproveitar da família, da casa dele, ele pode, com um sentimento como fala isso, satisfeito. Assim também é o assunto das reencarnações. A nossa alma vem aqui no mundo com uma missão, a gente pode fazer o máximo, muitas vezes a gente faz o máximo que a gente pode, mas depois de 120 anos, nossa alma volta lá em cima, e Deus está super feliz, fala, uau, Deus agradece pelo grande trabalho que você fez, mas a gente começa a ver, você mesmo começa a ver, poxa, mas faltou isso, eu podia ter feito isso melhor, faltou aquilo, tem pequenas coisas, isso num caso bom, né? E você fica meio... Você quer voltar para o mundo para consertar isso, para terminar, mas você não pode mais voltar. E aí a alma ela fica presa para um lado, ela quer voltar lá em cima, ter os maiores prazeres que ela tem lá em cima, ficar próxima de Deus, com os entes queridos deles, familiares e etc., grandes sábios que estão lá em cima. Por outro lado, a alma quer descer aqui para o mundo, voltar, terminar a missão dela, mas ela não pode. Então Deus fala para ela, calma, eu vou te dar uma segunda chance. Uma parte de você, da sua alma, vai descer aqui para o mundo em outro corpo. E ele vai terminar a sua missão. E na hora que ele desce, termina a missão e sobe de volta, aí sim a alma agora pode ir tranquila, se deleitar nos prazeres que ela tem lá em cima. Então a reencarnação é uma segunda chance. A segunda chance que Deus dá para a gente poder terminar tudo que a gente tinha que fazer aqui embaixo. Ou, tem outros casos também, que a reencarnação é um jeito de a gente pagar as contas. Vamos dizer, alguém que fez muitos pecados, e tendo os pecados que ele fez, que nem o purgatório, nem o inferno, ele não pode entrar no inferno, ele ainda não está apto nem para entrar no inferno. Ele está tão sujo que nem lá ele pode entrar. Então também, dão para a alma descer de volta aqui no mundo, e a alma passa por vários sofrimentos, e isso limpa a alma, até que depois ela pode voltar lá em cima. Então pode completar a missão dela, ou limpar a própria alma. Tem vezes que a alma vem aqui no mundo e isso limpa um pouco a alma.